Então, muito obrigado aí por vocês. Né? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Eu estava brincando assim, porque a Eulália Bueno, ela está hospedada lá em casa, né? Então, nós trouxemos ela do Congresso Espírita do Rio Grande do Sul no domingo, então ela está toda semana lá. Então, mas eu diria o seguinte: quem puder ir, assista. Quem puder ir, vá. E quem não puder ir, assista pelo, não sei se vai ser transmitido, porque hoje ela é uma das maiores expositoras a nível mundial, não é só do Brasil. Ela anda por todo os países fazendo exposições. É uma médium já desde criança, né? Ela vai contar um pouquinho a história dela, talvez. Mora em Santos, em São Paulo, né? Então, a pessoa é imperdível, sabe? Muito, muito importante. As palestras dela são excepcionais. E também, né, o Carlos estava falando que a questão do estudo, né, Carlos? O Espiritismo, ele tem uma questão muito importante, mas principalmente ele convida a gente para se conhecer. E também ele tem uma proposta pedagógica de que a gente tem que buscar o conhecimento para se fazer um autoconhecimento. Então, o estudo do Espiritismo é, para mim, uma das coisas que mais me fascina. Tanto é, né, Carlos, que eu nunca consigo chegar nos grupos da casa, os grupos avançados, que nós chamamos, porque quando eu estou chegando lá, eu tenho que voltar para começar uma turma nova, né? Porque uma das características da nossa casa, que os grupos novos geralmente são monitorados pelas pessoas mais experientes que estão há mais tempo na casa, porque esse é o objetivo, né? Então, mas todos que puderem estudar, gente, estudem o Espiritismo, façam um grupo de estudo, né? É muito, muito bom para se conhecer, né? Mas, qual é que é a proposta de hoje, né? Então, eu fui convidado às pressas, né? Que a Irilene, que é a nossa Irilene Reis, que é nossa colega lá do Allan Kardec Farroupilha, ela teve que ir a Florianópolis porque uma cunhada vai fazer uma cirurgia às pressas, bem complicada do coração. E aquela história, né? As famílias pequenas, muitas vezes, tem que ir quem está disponível. Então ela foi a Florianópolis na segunda-feira e tinha palestra aqui dela. Ela me pediu, pode ir lá no Carlos. Eu disse, olha, no Carlos não, no Libertação. Libertação eu estou em casa. Né? Eu gosto muito de vir aqui e tudo, né? Que bom que vocês estão aqui também. Então, obrigado, viu, Carlos? E a esposa também que está aí. Mas a proposta, então, que nós tínhamos, a Irilene vai vir um outro dia também, uma excelente expositora nossa, bem antiga lá da casa, professora aposentada já. E aí, como foi meio às pressas, eu disse assim, olha, eu tenho uma palestra que eu faço, uma exposição, né? Porque quem faz palestra é a Eulália, amanhã. Aqui a gente vem fazer uma exposição e falar alguma coisa com vocês. A palestra é com ela. Vocês vão ver, daí vocês vão ver a diferença que existe, né? Mas assim, construindo dias felizes. Nós vamos ver aqui já o nome, né? Dizem assim, construindo. Quem é que tem que construir esses dias felizes? Quando a gente constrói uma casa, ela já está pronta ou não? Nós já quando vamos buscar algo, ele é pronto ou não? Quando a gente tem um objeto industrializado, um livro, como é que é feito isso? A gente tem que fazer, tem que elaborar, tem que fazer o projeto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para a gente estar depois desenvolvendo e construindo. Não é diferente conosco. Então, se nós queremos ser felizes, vai depender de quem? Do vizinho? Vai ser a felicidade minha é dele? Se ele é muito simpático e agradável conosco? E se eu quero ser feliz, vai depender da minha esposa? Mas se ela não quiser, né? Ou se ela tem os seus caminhos também, eu vou ser infeliz? São reflexões que nos trazem. Será que a felicidade depende de quem? E o Espiritismo é uma das primeiras, digamos, religiões no aspecto religioso, que é a moral,
que a gente vai aprendendo através do estudo, que ele é a doutrina da responsabilidade. E aí a gente começa a estudar, começa a pensar e começa a ver o seguinte: mas o negócio é comigo, não é para mais ninguém. É comigo a coisa. Não tem algo, mas eu sou muito infeliz porque se a minha esposa fosse diferente, se o meu vizinho fosse meio diferente, se eu tivesse nascido num outro lar, se eu tivesse, nascido num outro ponto. A Eulália Bueno, ela tem uma palestra que ela fez ontem em São Marcos, que nós fomos levá-la em São Marcos. Assistam essa palestra dela. É baseado num livro, que inclusive é um autor muçulmano, chamado Floresça Onde Você Foi Plantado. Floresça onde você está. Aonde você está. É muito interessante a palestra e o livro que traz sobre os casos. E aí então ela faz todas essas analogias, todas essas reflexões. Então, construir dias felizes. Podemos construir dias felizes? Ou não podemos construir dias felizes? Este tema que eu vou falar um pouquinho, ele está embasado num livro que se chama Construindo Dias Felizes. É de uma dentista lá de Santo Ângelo chamada Cláudia Juan Scholl. E ela é frequentadora e já foi presidente também demais de uma casa muito grande de Santo Ângelo chamada Seara do Mestre. Vocês já ouviram falar que tem aqueles volantes, aqueles folders que eles divulgam muito. E esse livro foi elaborado através de uma experiência, através de um projeto que eles tiveram na Casa Espírita lá de Santo Ângelo, que se chama Educação dos Sentimentos. Então eles tinham semanalmente um trabalho que reuniu muitas pessoas e que o objetivo disso era conversar, era tratar sobre alguns assuntos, porque a gente sabe que hoje, para nós adquirir conhecimento é fácil. Até pela internet a gente pega os livros, nunca foi tão fácil adquirir conhecimento. Nem mais para a universidade precisa ir, né? A gente faz via internet, busca, pesquisa, tudo mais. Mas a transformação interior, como é que é isso? Isso tem muita coisa que tem que ser trabalhada, elaborada, estudada. E muitas mudanças dói. Não dói? Não dói quando a gente descobre que tem que dizer assim: essa coisa está me incomodando, mas eu vou ter que resolver. Se eu tenho que perdoar, é dolorido, mas só eu poderei fazê-lo. Não é verdade? Mas o outro pode, eu vou pedir perdão, mas o outro pode não me perdoar. O problema é dele, agora você transferiu a responsabilidade para ele. Se ele não quiser te perdoar, você está tranquilo. Entendeu? Essa é a questão. Então nós temos na mão, digamos assim, de certa forma, o controle. Se nós queremos ser felizes, nós não queremos ser felizes. Vocês concordam comigo? Né? Claro que tem muitos fatores que podem dar uma atrasadinha, né? Deixar a gente meio... Então esse projeto ele vai trazer algumas questões que depois eu vou fazer e falar, que mexe realmente com isso. Porque é um assunto que era pouco tratado, mas hoje a psicologia trata muito disso. Né? Os consultórios nunca estiveram tão cheios. O que um psicólogo faz? Alguém é psicólogo aqui? Ninguém é psicólogo. O que o psicólogo faz? Ele mais ouve do que fala. O que a gente faz? O que a gente vai lá muitas vezes num psicólogo? É a chamada catarse.
vai lá, fala, a pessoa fala, ela ouve e tal, né? E os psiquiatras depois dão um remedinho, que se achava no passado que psiquiatra era só o cara que estava meio fora fora de plumo, como se diz, que não, hoje a psiquiatria evoluiu muito, em todos os sentidos, né? Então, aí quando nós vamos ver essas questões que nos tocam todo dia, nós vamos ver que depende muito da gente. E por que os psicólogos hoje estão com os consultórios todos lotados? Eu conheço muitos psicólogos, nós temos lá na casa algumas. E a gente conversa com todas. Todos estão lotados. Todos estão super lotados. Algumas dizem, se eu pudesse trabalhar de sábado e domingo, tinha gente querendo me consultar. Porque nós estamos nos isolando. Nós estamos nos deixando muitas vezes de questões básicas de relacionamento, de muitas questões, e nós estamos muito na questão que se chama de liquidez, de fluidez, muito do rápido, do digital, disso e daquilo, e nós estamos ficando sem chão, sem estrutura. Já viram árvore que o vento bate se não tem umas boas raízes? Logo vai, né? Aí você pode dizer, mas tem os hidropônicos agora. Mas aí tem umas lonas, tem um monte de coisa que protege, verduras, essas coisas. Mas a árvore, se não tem uma boa raiz, ela cai logo. Assim somos nós também. Nós também temos que ter essa estrutura, que muitas vezes vem da educação, da resiliência, das experiências, que nós temos que passar por situações que não são só situações boas, né? Que a vida é feita assim. A vida é feita de dificuldades e desafios e tudo mais. E é isso que a gente vai vendo, né? Então esse trabalho sobre essa questão sobre a educação dos sentimentos, educação dos sentimentos é um negócio seguinte, vai mexer com a gente por dentro. Vai mexer com a gente. Com certeza. Né? Então, deixa eu ver se está passando aqui. E aí eu fui buscar, depois eu vou contar uns casos, eu fui buscar na internet, pesquisar na internet, eu acho que veja como é bom, né? Bota lá na internet e até dá esses conceitos, né? Aí diz assim, educar sentimentos ou educação socioemocional é a capacidade de reconhecer, compreender, gerenciar e expressar emoções de forma saudável e adequada ao contexto, ao ambiente em que nós estamos. Tanto as próprias quanto a dos outros, do mundo de relação. A forma de nós controlarmos tudo isso que está dizendo aqui. Trata-se de desenvolver a inteligência emocional. Daniel Goleman trata isso há muito tempo num livro sobre inteligência emocional, algo semelhante, já se tratava isso, né? O controle e importância emocional. E construir relações mais saudáveis. Tomar decisões conscientes e lidar melhor com as adversidades da vida. Está se tornando tão importante isso, pessoal. Aqui deve ter gente que trabalha em empresas. Eu já trabalhei numa grande empresa, né? E hoje trabalho numa menor. Mas as áreas de recrutamento e seleção de pessoal hoje, muitas empresas já estão se envolvendo, não é saber conhecimento técnico das pessoas. Não é saber isso e aquilo. A pessoa tem que ter controle emocional. Equilíbrio. Saber lidar com frustrações. Ser resiliente. O que é resiliente? Alguém trabalha aqui em metalúrgica, alguma coisa? Resiliência é uma qualidade dos metais que o metal sofre o impacto, né? E logo ele tem que voltar ao seu estado normal. Então imagina se eu estou trabalhando numa empresa e eu recebo um impacto e eu levo uma semana para me recuperar. Como é que fica?
Então a capacidade emocional hoje é um ponto central nos recrutamentos e seleção. Muitas empresas, muitas não chegaram a isso, mas vão chegar. É a coisa mais importante que estão buscando, que a pessoa seja equilibrada emocionalmente. O que é ser equilibrado emocionalmente também? É poder gerir a sua própria vida. Que eu não vou toda hora estar faltando ao trabalho, porque um monte de situações. Entende como isso é uma coisa que vem dessa questão, que vai nos levar a essa questão importante do controle, do equilíbrio emocional. E aí tem, no Livro dos Espíritos, na pergunta 1019, ele vai dizer o seguinte: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Todos vós, homens de fé e boa vontade, trabalhai, pois com zelo e coragem, nessa grande obra da regeneração. Vamos entrar também no seguinte: nós não gostaríamos de viver em paz? Nós queixamos, né? Puxa, uma sociedade hoje está muito violenta. Mas o que é uma sociedade hoje? Ela não é o conjunto de nós, das pessoas? Será que nós não estamos contribuindo com isso? Levando adiante muitas questões, e principalmente nós espíritas, que sabemos que tudo tem relação, até através do nosso pensamento, as nossas vibrações, as nossas questões, que acabam envolvendo tudo. Não é verdade? Então, exatamente isso. Nós temos essa questão de sermos elementos de mudança. Se nós queremos ter um mundo melhor, primeiro eu tenho que ser melhor. Porque se eu não for melhor, o mundo vai ser sempre pior. Porque a forma como eu vejo ele é mais ou menos como aquela situação que a gente está sempre vendo, projetando, e aí vou estar olhando lá o vidro, aí o vidro eu estou projetando e estou vendo assim: poxa vida, mas aquela casa do vizinho, olha só, ele nunca, não pinta, está sempre sujo. Mas não é a casa do vizinho que está assim, é a janela, que somos nós muitas vezes, que enxergamos dessa forma. Então essa forma que a gente vai vendo. E por isso que se diz que a obra começa em nós mesmos, em mais ninguém. Por isso que se diz: trabalhemos na obra geral. Isso é uma questão, uma passagem do Gandhi. Todo mundo conhece Gandhi aqui? Quem não conhecer Gandhi tem que estudar. Gandhi fez uma revolução, levou a independência para um país sem guerra. Só com a paz. Tem que assistir um filme antigo de 4 horas sobre a vida de Gandhi. O que foi a vida de Gandhi? A não violência. Ele conseguiu a independência da Índia, do Império Britânico da época, só com a liderança e levando ao povo: não vamos entrar em conflito. E conseguiu, porque todo mundo queria essa ideia, e conseguiu a independência. E aí Gandhi diz o seguinte, é uma frase que foi atribuída a Gandhi: trabalhemos na obra geral, contribuindo para que o bem se instale nos corações, mas não nos esqueçamos de começá-la em nosso mundo íntimo, em nossa casa mental. Ontem à noite, eu estava lá falando com o pessoal, e aí se dizia assim, no passado, como é que se dizia assim? Me digas com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. O que a gente pode dizer hoje? Me digas o que você pensa, que eu te direi com quem tu andas, ou com quem tu anda acompanhado. Muda, né?
É a forma de pensar. É o grupo que eu me instalo. E a gente pode ver que grupos voltados para o mal têm o mesmo pensamento, eles estão unidos. E aí a gente fica pensando, como é que eles se encontram? Né? A gente fica pensando, como é que se encontram? É fácil, é através dos pensamentos que se atraem, né? Então, e aí diz essa frase atribuída, seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja você. Se eu quero ter um mundo melhor, tenho que ser melhor. Esse conjunto que nós temos. Nesse capítulo 1, porque muitas vezes a gente acha que é muito filosofia. Nós temos que muitas vezes entrar na questão da prática, não é verdade? Então, como é que muitas vezes nós temos que fazer para resolver situações? É meter a cara, como se diz, né? É sair da inércia. É fazer algo diferente. E uma das questões que foram tratadas, que está nesse livro, ele vai tratar da filha em relação ao pai. Então, uma determinada pessoa, né, muito bem, digamos assim, muito bem, né, educada, com bom emprego, casada, com situação financeira boa, os filhos, estudantes, etc. Aquela questão de que todo mundo acha que gostaria de ter, que é uma felicidade. Mas ela tinha algo que incomodava muito ela. Ela não conseguia conviver direito com o pai dela. Por quê? Porque o pai dela era uma pessoa que talvez não é por maldade, mas talvez por ignorância, não ignorância no sentido pejorativo, mas por falta de conhecimento de algumas situações. Então era realmente aquela pessoa dura, rígida, muitas vezes insensíveis e tal, e ela sofria e sofreu muito com isso. Isso levou ela por muito tempo, e inclusive depois ela tinha esse sentimento pós ela ter formado a família. E ela dizia, mas como é que vai acontecer isso? Aí ela entrou para o Espiritismo, começou a entender também que nós não somos perfeitos, que o nosso pai que nós temos não é aquele que nós gostaríamos de ter, mas é aquele que nós precisamos. A família que nós estamos não é por acaso, porque antes de nós reencarnarmos, nós escolhemos aonde nós viemos. Nós escolhemos, pessoal. Vocês acham que não? É só ler as obras do André Luiz. Né? Muitas vezes lá em casa, as gurias, eu tenho 3 filhas, dizem assim, quando elas eram adolescentes, algumas meio revoltadas, assim, eu não queria nascer nessa família, não sei o quê. Tu ficou implorando para nascer aqui. Tu não é que tu está nascendo, tu implorou para estar aqui. Né? Essa coisa que a gente até brinca. Mas então a história incomodava muito essa moça. Moça já é uma senhora, né? Porque tinha uma família constituída, e ela pensou, o que eu vou fazer para me reaproximar do meu pai? Né? E nessas horas a gente fica pensando assim, poxa, se eu tenho isso, o que eu vou fazer, né? Todos nós temos nossas questõezinhas ou é com o pai, com a mãe, com a sogra, com o filho, com não sei o quê. E aí ela pensou o seguinte, eu vou estar de aniversário daqui uma semana. Eu vou fazer uma surpresa para o meu pai. Ele morava na mesma cidade, e ela então elaborou um plano, junto com o marido, e pensou o seguinte, no dia do meu aniversário, um dia antes, eu vou dar um presente para ele. E ele gostava muito de folhagens, de arbustos, então ele comprou um vasão bem grandão com um arbusto, e eram as coisas que o pai adorava disso, essa questão, né? E ela está toda ansiosa. Antes do dia do nascimento, foram lá na casa do pai e da mãe, né, que moravam sozinhas, e colocaram na sala aquele arbusto, digamos assim, e colocou umas frases num cartão.
né? Muito obrigado por você ter me dado a possibilidade de eu reencarnar. Muito obrigado por ter você me dado a oportunidade de estarmos juntos. Muito obrigado pelo esforço que você fez em nos dar educação, e nos dar instrução dentro das suas possibilidades. E deixou lá o cartaz, né? Chegou o dia do aniversário, que era o outro dia, e o pai levanta e vê aquela situação. Surpresa! Na realidade, ela que presenteou o pai, não foi o pai que presenteou ela no dia do aniversário dela. E aí o pai se tocou muito profundamente com aquilo, e aí a pouco ela estava, a irmã liga para ela, aí a pouco chega um carro buzinando na rua, 7 da manhã, e o pai e a mãe feliz da vida, e parabéns, e aí os vizinhos foram lá ver o que estava acontecendo. Enfim, aquilo foi uma forma que aproximou os dois. E aí ela relata assim, que depois daquele dia, é como se fosse que acabaram-se as névoas, acabaram-se as questões de sentimentos que existiam entre ambos. E a gente sabe, né, que mesmo os mais duros têm um coração que tem um ponto que toca, que dá o estalo. Então a gente conta essa história, que são dessas pequenas coisas, essas pequenas ações que fazem com que as coisas se modifiquem, que as coisas mudem. E aí ela vai relatando: agora sim eu posso dizer que eu estou com os dias felizes. Eu não tenho mais esse sentimento, nem ele e ela, que passaram a ter aquela convivência harmoniosa entre elas. Então são questões muitas vezes pequenas para nós, de certo modo, mas precisa uma ação, precisa fazer algo para que a gente possa fazer essa reaproximação, né? Então esse eu acho um relato bem interessante, porque é dentro exatamente disso, de construir os dias felizes, que passou a ser aquilo lá, essa busca constante. E depois no livro tem muitas questões, viu, que eu não vou poder falar de tudo, porque eu vou deixar aqui, né, Carlos, se alguém quiser, é imperdível esse livro aqui. É um dos livros, assim, dos últimos tempos, é um livro que trata das questões práticas. Porque a gente tem muitas vezes filosofias muito boas, mas o que a gente pode fazer na prática ali? Eu vou contar depois. Então, um dos aspectos que ela fala assim, que é o seguinte: ela faz uma pergunta: o que é o impossível? Porque ela, na primeira parte do livro, ela vai fazendo reflexões sobre isso. O que é o impossível? Existe o impossível? O que vocês acham? Tem algo que é impossível? Diz ela assim: a humanidade, ela tem uma história de superação, de conquistas, construção e avanços. A nossa é uma história de superação e conquista. O que é impossível, em determinado momento vira possível, logo mais pelo esforço e pelos sacrifícios, pelas renúncias, pelo empenho, pela perseverança de quem imaginou, pensou, tentou, etc. Não é verdade? A gente, num dado momento, acha que tem coisas impossíveis de serem feitas, né? E eu vou contar uma outra história também, que também está relatado, e essa eu vou ter que ler, porque ela é muito interessante, assim. Será que existe a possibilidade que a gente não possa mudar? O que vocês acham? Vocês já ouviram aquele ditado lá: pau torto, que nasce torto, né? E se acha que é assim, né? Mas é uma história que eu achei muito interessante, que eu vou ler. Me permitem eu ler.
que é a história, como ele diz aqui, conhece o Roberto Carlos? Da nossa geração, o pessoal, nós conhecemos o Roberto Carlos, o cantor, aquele. Os outros, às vezes, alguns até conhecem o Roberto Carlos da seleção, lá, que era muito famoso. Mas eu vou contar a história de um outro Roberto Carlos que é muito interessante, que ele vai dizer assim, não é o cantor nem o jogador de futebol, Roberto Carlos Ramos, nasceu em Belo Horizonte em 20 de novembro de 1965, em uma família muito pobre na capital mineira, sendo o mais novo de 10 filhos. Viveu com a família até os 6 anos de idade, passando fome e muitas necessidades materiais. Sem ter condições materiais para sustentar tantos filhos, os pais foram buscar alguma solução. A mãe procurou a Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor, que era a antiga FEBEM, que mais tarde tornou-se a Fundação Centro Casa, com a esperança de que nessa instituição Roberto Carlos tivesse um futuro melhor. E o deixou lá. Nesse momento, cada irmão seguia o seu destino diferente. A mãe e o filho, eles estavam esperançosos, embora tristes por se separarem. Tem coisa mais triste para uma mãe do que se separar do filho em qualquer situação que seja, né? Imagina a dor da mãe, né? O menino pensava que estava deixando para trás uma vida miserável. E a mãe acreditava que neste local iria receber boa alimentação, educação escolar, melhores cuidados e que um dia poderiam reencontrar-se. Ela sonhava que o menino seria um grande doutor. Até os 13 anos, Roberto Carlos viveu na FEBEM entre fugas e retornos. Teve 132 fugas registradas. Não se alfabetizou. Envolveu-se com drogas e em atos infracionais pelas ruas de Belo Horizonte. Foi classificado pela instituição como irrecuperável. Em 1978, aos 13 anos, ele foi adotado pela pesquisadora francesa Marguerite Duras, que estava visitando a FEBEM para sua tese de doutorado e se negou a acreditar que uma criança como ele pudesse ser um caso perdido. Ela se encantou pelo menino e, comovida em sua história de vida, entrou na Justiça de Belo Horizonte para adotá-lo e lhe dar uma nova chance. Marguerite passou a viver em Belo Horizonte, pagou os estudos, tratamento contra as drogas para o menino. Um ano depois, em 1979, já alfabetizado, ela conseguiu oficialmente a guarda de Roberto Carlos e o levou para morar na cidade francesa de Marsella, onde ele concluiu os estudos. Com ela, Roberto aprendeu muitas coisas, como ler e escrever, a falar francês e principalmente a dar e receber afeto, além de valorizar a si mesmo. Ela sempre ensinava ao filho: tudo o que fizeres, faça-o bem feito. Fale bem de você. Foi com ela que ele conseguiu fortalecer a sua autoestima e se autovalorizar. O que o resgatou daquela realidade anterior não foi o alimento, nem a roupa, nem a cama quentinha, apesar da importância que isso tem na vida de qualquer ser humano. Ele foi resgatado pelo voto de confiança e pela dedicação e pelo afeto de sua mãe adotiva. Roberto Carlos viveu em Marsella por 7 anos, até 1986,
ano em que completou 21 anos, quando a sua mãe faleceu, a sua mãe adotiva, o que o deixou muito abalado. Então ele decidiu então deixar a Europa para retornar ao Brasil. Conseguiu passar no vestibular para Pedagogia da Universidade Federal de Minas e, ao concluir o curso, retornou à FEBEM como estagiário, adotando lá o primeiro dos seus 13 filhos ao longo de sua vida. Apesar da infância sofrida e da situação de carência e abandono, Roberto fala do seu passado com um sorriso nos lábios e um brilho no olhar. Roberto Carlos Ramos hoje é contador de histórias, reconhecido como um dos melhores do mundo. Foi agraciado em agosto de 2001 em Seattle, nos Estados Unidos, com o prêmio The 10 Best, os 10 melhores, como um dos 10 melhores contadores de história da atualidade. Ele é membro da Associação Internacional dos Contadores de Histórias e Valorizadores da Expressão Oral Mundial, sediado em Marselha, na França. É mestre em Educação pela Unicamp, pós-graduado em Literatura Infantil pela PUC Minas Gerais e escritor e palestrante reconhecido internacionalmente. Foi dado como irrecuperável. É uma história, quando eu leio, eu me emociono com essa história aqui, porque é muito enigmática, né? E aí, depois vamos ver que dá para depois ver até o filme dele. Sempre com um sorriso no rosto, é narrador e personagem principal de uma história que precisa ser ouvida e conhecida. Há de capacidade de superação e transformação. Tinha tudo para dar errado, não tinha? Já tinha dado errado. Mas teve uma oportunidade e olha o que se transforma. Né? Isso aqui eu linko com aquela história que a gente tem que florescer onde a gente foi plantado. O florescer onde a gente foi plantado é na situação que nós entramos. Eu nasci muito sofrido e pobre, mas eu nunca me conformei com isso. A gente tem que lutar, tem que buscar, né? Todos nós assim, as nossas vidas, né? Então ele traz consigo uma bagagem que mostra o potencial que o ser humano guarda em si mesmo, gente. Jesus não diz lá, sois deuses, né? E dá o exemplo. E aí o diretor cinematográfico Luiz Vilaça descobriu essa história de Roberto Carlos ao ler para o filho um livro sobre ele, impressionado com a sua trajetória de superação e poder da vontade, resolveu transformar a história em filme, em 2009. E levou para as telas do cinema o filme O Contador de Histórias. Tem um filme sobre ele, que retrata a trajetória de Roberto Carlos. E daí, pessoal? Dá para se queixar da vida? Podemos ser felizes e buscar a felicidade? Se queixar por querelas? Se queixar porque hoje está frio? Porque hoje está calor? Porque alguém não me cumprimentou quando cheguei no trabalho, já fiquei magoado? Que, sei lá, quantas coisas. Eu brinco sempre, quando chego lá no prédio, que o assunto de um elevador geralmente é falar do tempo, né? Porque tem que começar um assunto, aí começa, pois é, mas hoje está frio, mas está calor, que vento, né? Aí eu dá aqueles dias bonitos que nem hoje, eu disse assim, ó, hoje não dá nem para falar mal do tempo. Não é verdade? Gente, e aí eu vou, para terminar, tá, Carlos? Já estou no fim, eu não vou ler, porque é um assunto bem coisa, que ele tem diversas coisas, mas esse livro ele traz uma situação prática que é trabalhar um tema por semana. Por isso que eu me apaixonei pelo livro. E a cada semana você tem uma questão para ser trabalhada.
e tem 52 temas. Quantas semanas tem o ano? 52 semanas. Olha que numa semana dá para fazer, né? E olha, e aí ele vai passar, eu vou só passar algumas coisas assim, ó. Eu preparei, ó. Tem um monte de história, construindo relacionamentos, propostas práticas para a educação dos sentimentos. Eu falei só algumas. Fazer o bem. Diz assim, sede bons e caridosos, esta é a chave para os céus. Aí vai contar a história do rapaz que saiu de casa meio atrasado, né? Aqueles tipo que o cara sai queimando, né? E aí chegou uma mulher no acostamento com o carro estragado. Ele está também relatando. O que a gente faria se a gente tivesse atrasado? Será que a gente parava para dar uma empurrada no carro? O que vocês acham? Qual é o nosso comportamento inicial? Eu não vou perder o meu horário, cara. Vou me descontar 5 minutos aqui do coisa. Mas olha o que aconteceu com esse rapaz aqui. Ele parou, empurrou o carro da mulher até a oficina e se atrasou para chegar no trabalho. Esse rapaz, ele tinha um emprego numa banca de jornais, numa cidade grande. E olha o que acontece. Se ele tivesse chegado no horário previsto, um caminhão desgovernado, esses que se desgovernam, passou por cima da banca de jornais dele. Quando todo mundo chegou assim, o cara está morto aqui, né? Ele se atrasou, por quê? Parou para fazer o bem. Então sempre a gente vê assim que a gente se preocupa com coisas que insignificantes muitas vezes dessas questões particulares da coisa. Olha só, quando eu li isso aqui eu digo, meu Deus, olha só, cara. Quando a gente pratica o bem, acontecem essas coisas, como ele diz assim. Ele vai falar uma outra, depois eu termino, tá, Carlos? Eu achei interessante essa aqui, ó, fofofone. Vocês já ouviram falar de fofofone? Então, a partir de hoje, Garibaldi vai ter uma palavra nova chamada fofofone. Farroupilha já tem há mais tempo. Fofofone, não? Nunca ouviram falar? Imagina, quem nunca fez uma fofoquinha? Agora dizem que a gente não faz fofoca, a gente quer se atualizar. Não é verdade? A gente quer se atualizar, não é isso, né? Olha aqui, ó. A maledicência é um tóxico sutil que pode gerar inúmeras complicações. Aí diz assim, o desafio dessa semana: desligue o fofofone, não seja um contador de fofocas. Toda e qualquer maledicência deve ter um fim em você. Não repasse, não comente, não incentive. Não tem aquela história da peneira? As 3 peneiras? Vocês já ouviram falar da história das 3 peneiras? Pesquisa na internet, então. Eu não vou ficar contando a história das 3 peneiras para vocês. É sensacional. Então o que eu digo, assim, que essas ideias são ideias para trabalhar. Então imagina se durante uma semana a gente não vai falar mal de ninguém. Imagina que progresso que não seria isso, né? Porque todo mundo ainda cai nessa de comentar. Mas eu não falo mal, eu só comento. Eu só estou comentando determinadas coisas, né? Mas é isso, pessoal, ó, queixas aqui, ó. Meu Deus do céu, ó. O desafio, você já sabe o desafio dos alcoólicos anônimos, né? Nunca ouviram falar do desafio? O que eles dizem? Não beba só por um dia. Só mais 24 horas. Né? Amanhã, não beba só por um dia. No terceiro dia, não beba só por um dia. Daqui a pouco... É só por hoje. Só por hoje, é isso? Então tu já me falaram, só por hoje, né? Só por hoje. Eu não bebo num dia. Aí amanhã o que vai dizer? Só por hoje. Só hoje. Quando vê, passou o mês, né? Quando vê, passou 21 anos. Passou o ano e o cara perdeu o gosto
Pela pinga. Agora nem mais isso, porque bota etanol junto, ainda o cara é capaz de morrer, né? Então não dá. Mas pessoal, a queixa, meu Deus do céu. Aquilo que eu estava falando antes. Então, o que é a felicidade? Uma soma de muitas coisinhas pequenas que a gente vai trabalhando, não é verdade? Então é isso, pessoal, eu passei do tempo já, 50 minutos, não vou falar porque tinha um monte de slide, já tinha mais umas 7, 8, né? E pessoal, é isso aí, tá? Saber ouvir, irritação, a gente trabalhar um tema desses assim, a gratidão, gente. A gente é grato? Alguém agradeceu hoje por ter nascido? Hã? A gente tem que agradecer. Tá ruim, mas tá bom, né? Vamos fazer um cálculo mais ou menos. Calcula-se, hoje esse número deve ter mudado, mas André Luiz fala que nós éramos reencarnados 5 bilhões de pessoas e tinham mais 30 para reencarnar. Então, se nós somos hoje os 8, consideremos que tem mais uns 20 para vir e estão na fila de espera, esperando. Não é gratidão a oportunidade que nós temos de estar aqui hoje? Né? Tem 20 na fila lá, esperando a chance de vir. Então nós temos que aproveitar essa vida que nós temos hoje, apesar de todas as dificuldades, né? Apesar de todas as dificuldades que nós temos. Então era isso, pessoal, tá? Obrigado pelo ter me aguentado. Se vocês quiserem adquirir, pegar os 52 desafios da semana, tá nesse livro. É uma ideia, tá, Carlos? Então agradeço vocês, bom trabalho, esperamos vocês amanhã lá na FISUL, tá? Não percam, tá? Não percam. De graça ainda. Né? Uma vez teve um palestrante, o Carlos chamava, conhecia o Isaías Claro, nós fizemos uma palestra em Farroupilha, encheu, deu 600 pessoas num clube lá em Farroupilha, e um amigo nosso, assim, ele chegou meio atrasado, e foi lá, aquela festa, 600 pessoas, e aí ele chegou no final e disse, nossa, tudo isso, e de graça. e tudo isso de graça. Então, pessoal, fica aí, obrigado, que vocês tenham uma boa noite hoje, e agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui hoje, de poder estarmos aqui reencarnados, nos encontrando, né, dessa vida que nós temos. Então nós podemos ser sempre gratos pela oportunidade ímpar que nós temos, principalmente de nós termos contato dos ensinamentos de Jesus. Estou fazendo já prece aqui, dos ensinamentos de Jesus, porque é uma grande possibilidade de agradecer então a Deus também, nosso Pai, pela vida que Ele nos concede, pela família que hoje nós temos, pelo lar que nós habitamos, pelos irmãos que convivem conosco, pela família que nos acolhe nesta atual existência. Enfim, que sejamos gratos. E sentindo essas vibrações que vêm do alto, essas energias dos sóis, das estrelas, que descem como pétalas de rosas sobre todos nós. Que nós possamos sentir essas energias que nos envolvem, que nos irmanam, que nos aliviam, que nos dão fé, que nos dão coragem e forças para nós continuarmos esta trajetória que nós hoje temos. Muito obrigado ao irmão que está ao nosso lado, aqueles que estão conosco hoje, enfim, pela comunidade onde estamos, pelo lar que habitamos. Sejamos gratos por tudo e que Deus, nosso Pai, os espíritos amigos protetores, anjos guardiões, possam estar sempre ao nosso lado e que nós possamos também estarmos abertos, receptivos a tudo aquilo que eles nos trazem em todos os momentos. Muito obrigado e que Deus Pai nos acompanhe.
um bom retorno aos nossos lares. Que Deus nos proteja.